Daqui a pouco, você vai conhecer uma casa na França onde um casal passou por situações muito assustadoras. Espere só um pouco. Quem viveu ou ouviu alguma história de objetos que voam pela casa e de barulhos em quartos vazios, na maioria das vezes tem vergonha de contar. Vergonha de passar por maluco, desequilibrado. Uma vergonha bastante natural até. Mas nem tudo a gente pode esconder. Foi o que aconteceu com o casal Dupré, que mora no sul da França, na região da Normandia. Há 10 anos, eles viveram uma história que nunca mais vão esquecer. Foi aqui nesta casa, na Normandia, na França, onde vive o casal Dupré, que tudo aconteceu. Não vamos revelar o local exato para manter a privacidade dos envolvidos na história. Tudo começou num domingo de outono. Um domingo como outro qualquer. Oh, tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. C'est nous qui avons habité dans les premiers. O Sr. Dupré explica que a casa onde sempre morou com a mulher foi construída por ele mesmo. E admite que nunca viu nada parecido com os fenômenos que aconteceram e que se alguém tivesse lhe contado, teria achado graça. Ainda hoje tem dificuldade em acreditar. On me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. A noite e o silêncio chegam sobre o campo normando. A casa dos Dupré é completamente isolada. Lá fora faz muito frio. E dentro da casa eles aproveitam a calma de uma cidade do interior. Eles não esperam ninguém. Qu'est-ce que c'est? J'y vais. Alors? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça va casser. O Sr. Dupré chegou a achar que os barulhos de louça quebrando eram provocados por pessoas. Mas eles procuraram e não encontraram ninguém. Tudo estava fora do normal. Mesmo preocupados, eles decidem se deitar. Um barulho dentro do sofá. Parece que há alguém dentro da casa. O que são estes barulhos estranhos? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on va se coucher. O que se esconde nesta casa? Será que alguém quer fazer mal ao casal Dupré? Será um pesadelo? A senhora Dupré está aterrorizada. Ela já está frágil por causa de uma morte que aconteceu recentemente na família e pensa que está ficando louca. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis Christiane arrivée, ma Mer, belle-sœur était cunhada da senhora Dupré, pleurait d'ailleurs. conta que ela estava muito abalada. Vous faites des idées et tout ça, ça Christiane n'existe disse à pas. cunhada que fatos como aqueles não podiam acontecer. Vendo o desespero da senhora Dupré, ela decide ficar na casa. E em menos de 15 minutos, os barulhos recomeçaram. Christiane diz que pareciam explosões. J'ai commencé à entendre des bruits. O senhor e a senhora Dupré convidam os irmãos para jantar.
será que eles também vão ser testemunhas dos estranhos fenômenos que acontecem na casa? Beaucoup de cas contraires. Mais non. Oh là, qu'est-ce que c'est? Ce soir-là, à un moment donné, A senhora Dupré diz que todos subiram ao quarto e lá encontraram o armário se mexendo, com as portas abrindo e fechando violentamente. Então decidiram desmontar o armário. C'est dangereux, ça, hein? Oui, enfin, tu sais, on va la démonter. Sûrement, hein? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu vois, ça bougera plus. Espérons. Allez, on y va. A senhora Dupré diz que todos ficaram impressionados e com muito medo. Eles resolveram trancar o quarto e não entrar mais lá. Diante da violência dos fenômenos, a família Dupré decide pedir ajuda a Michel Royer, o maior exorcista do país. Mas ele não podia ir lá imediatamente. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur ne A voulaient cunhada pas da senhora Dupré diz que nunca pensou em chamar a polícia. A família não queria que as pessoas pensassem que os Dupré eram loucos. Os Dupré não sabem mais o que fazer. Eles tentam fingir que está tudo normal. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon carillon, mais il est cassé. Bah, allez-y. Oui. No sótão existe mesmo um relógio, só que ele está quebrado. Então, de onde vem o barulho? Il ne marche pas, c'est ce que je t'avais dit. Regarde. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Qui venait du grenier. O Sr. Dupré revela ter visto as maçãs atravessarem a porta através de uma espécie de furo negro. As frutas estavam no sótão e havia muitas caixas, porque era a época de maçãs na região da Normandia. Eles levavam as maçãs de volta para cima e elas desciam. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler parce que... A cunhada admite que não podiam fazer as pessoas acreditarem que as maçãs atravessavam portas sem deixar Il n'y a pas buracos. d'autre solution. On peut Ela pas pensava croire, que todos chamariam os on peut Dupré pas de faire croire à loucos. quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. O senhor e a senhora Dupré não aguentam mais. Eles resolvem deixar a casa provisoriamente e ir morar com uma das irmãs. Mas depois que partem, a casa parece voltar ao normal. Os Dupré decidem então retornar ao local esperando que tudo tenha acabado. On est traumatisé. Heureusement, maintenant, c'est terminé. Bah oui, mais j'espère. Pour d'autres choses, ça ne viendra pas, on n'en sait rien. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Diz que numa manhã viu um homem qu'est-ce que je saindo vois? de um dos Un homme quartos qui em sort direção d'une ao chambre. corredor. Qui arrive devant moi par le couloir.
Já J'ai teve eu très muito peur, medo mais très peur. e não conseguiu ver o Et je me rosto. suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis Mas le se début lembra que a du fivela do doigt, cinto c'était dele la brilhava boucle de bastante. son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très, très E de lumineux. repente ele colocou a mão na Au moment où maçaneta il a mis la e main sur la desapareceu. planche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Por qual razão aquela família estava vivendo este inferno? Estariam mesmo acontecendo todas estas manifestações? Ou seria um caso de alucinação coletiva? Nous sommes devant des esprits normaux et sains. O psiquiatra que estudou o caso acha que os fenômenos foram provocados pelo chamado choque emocional grave. Eh bien, on connaît dans les chocs affectifs Pessoas que graves, perdem um ente querido particulièrement graves, podem de entrar em nombreux grande exemples, tensão emocional, gerando um estado des gens hipnótico ont pu que acaba provocando du moins en alucinações. image, leur passé et en particulier le défunt. Depois de 2 meses, os Dupré imploram para que o exorcista Michel Royer visite a casa. Ele percebe que a situação é grave e concorda em ir até lá. Lorsque je suis arrivé chez monsieur et M. Riret, eh bien, j'ai ressenti quand même O quelque chose exorcista d'inquiétant, conta quelque que, ao chose de chegar très, à très casa, fort. sentiu a en moi presença de uma qui força déroulait que déjà des tentava forces prejudicar qui quem essayaient estivesse de lá. nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses. Ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça vient, ça commence. Ça commence. Ça commence. Voilà, alors quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Ben oui, voilà, c'est bien. Michel Royer Je suis allongé sur le lit. deitou sobre a Et de cama e là, teve uma je me estranha suis rendu sensação. compte, dans le Mas matelas, ele il se teve passait quelque forças chose. para dominar e afastar o Et, espírito. et quelque chose quand même assez inquiétant, on sentait quelques petits craquements. Para Michel Royer, os fenômenos são provocados por fantasmas. Ele resolve exorcizar o lugar. Pouco tempo depois, os barulhos e aparições acabam. E os Dupré voltam a viver em casa. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Michel Je ne Royer peux nunca pas revela os segredos do exorcismo, Car il me semble, pois acha pour que moi, desta maneira et j'y perderia pense todo o fortement, poder. que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien qu'on est dans cette... Segundo o psiquiatra, dans ce type o de sucesso phénomène, do exorcista qu'on a appelé, só confirma a teoria do choque choque emocional affectif grave. On est bien dans ce type Para de ele, phénomène parce que numa situação de abalo emocional intenso, as pessoas tentam acreditar em qualquer coisa. E aí, alguém com um suposto poder mágico terá todas as chances de resolver o caso. 10 anos se passaram desde o fim desta história. O casal Dupré nunca mais viu ou ouviu nada. Será que algum dia se saberá o que realmente aconteceu? Terá sido apenas uma alucinação? Ou existiu mesmo um fantasma naquela casa da Normandia? E no próximo bloco, nós vamos conversar sobre esses estranhos fenômenos